500 milhões de unidades. Esse é o volume de aros de roda consumidos anualmente. Por que esses anéis são o ponto de interseção entre velocidade e engenharia? A geometria circular esconde a responsabilidade estrutural. Eles rolam o equivalente a bilhões de milhas, suportando o peso da indústria móvel. Mas isso é apenas o começo. À primeira vista, parecem peças simples, mas na prática carregam a carga de veículos sobre qualquer terreno. Para atender a demanda massiva, usa-se liga refinada em fundição sob alta pressão. Pode-se notar o metal preenchendo os moldes antes da usinagem de precisão. Ferramentas removem o excesso de material. Nesta etapa, não termina o trabalho. Uma inspeção de qualidade rigorosa testa a peça. O resultado é uma estrutura durável, capaz de manter a estabilidade do veículo e suportar carga contínua na estrada. O componente segue para uso. Apenas alguns metros de profundidade separam a superfície das vastas extensões de terra avermelhada onde repousa a bauxita. Este minério, um dos mais ricos em alumínio do planeta, não exige escavações subterrâneas complexas. Por que a extração é realizada quase inteiramente a céu aberto? A resposta está na geologia das zonas avaliadas pelas equipes técnicas, onde o minério se encontra em camadas superficiais acessíveis. Escavadeiras de alta capacidade removem a camada superior do solo, que é preservada para a restauração futura do terreno assim que a mineração termina. Abaixo dessa cobertura, revela-se a camada de bauxita, uma rocha macia em tons de rosa, marrom ou vermelho profundo. Pode-se notar como os trituradores industriais reduzem o minério extraído em pedaços menores logo após o transporte para a planta de processamento. Essa etapa aumenta drasticamente a superfície de contato entre a rocha e a solução alcalina que será usada na fase seguinte. A bauxita finamente moída alimenta os tanques de reação, onde encontra uma solução de soda cáustica sob alta temperatura e pressão. Mas isso é apenas o começo da separação química. À primeira vista, a mistura nos tanques parece estática, mas na prática ocorre uma reação intensa, onde o óxido de alumínio se dissolve para formar aluminato de sódio. As impurezas insolúveis são filtradas como lama vermelha, enquanto a solução resultante é resfriada gradualmente. Isso permite que cristais de alumínio puro precipitem da mistura líquida. O óxido de alumínio refinado torna-se a matéria-prima essencial, pronta para entrar no estágio de redução eletrolítica. A alumina purificada é transferida para as células eletrolíticas, onde passa de mineral opaco para metal fundido. Dentro de cada célula, um banho de eletrólito fundido é mantido a quase 1.800 graus Fahrenheit para garantir a dissolução completa. Uma poderosa corrente contínua é aplicada ao sistema, forçando o alumínio a se libertar de suas ligações químicas. O oxigênio restante escapa para cima como gás, enquanto o metal líquido flui para o fundo da célula. O processo opera continuamente sob controle estrito de temperatura e intensidade elétrica. Vê-se o alumínio coletado emergir da eletrólise como um metal prateado brilhante e puro, com trabalhabilidade excepcional. Nesta etapa, não termina a jornada do material. O alumínio fundido é transferido das células para enormes panelas resistentes ao calor e despejado por uma calha angulada diretamente nos moldes de fundição. Durante esse estágio, a temperatura do metal é mantida em aproximadamente 1.292 graus Fahrenheit. Esse controle térmico assegura que o fluxo permaneça totalmente líquido e não se solidifique no meio do caminho. Os moldes, feitos de aço resistente ao calor ou ferro fundido, variam de tamanho dependendo do produto final pretendido. Eles podem produzir lingotes padrão pesando entre 40 e 8,55 libras. Alternativamente, o sistema funde longos tarugos de alumínio que pesam várias toneladas. A câmera desliza ao longo da superfície do metal enquanto ele esfria,
revelando a formação de uma fina película cinza. Trata-se de uma camada natural de óxido de alumínio criada pelo contato imediato com o ar, que será tratada em usinagens futuras. Circuitos de resfriamento à água e unidades de fluxo de ar pesado cercam os moldes para ajudar o metal a solidificar de forma rápida e uniforme. Isso reduz o estresse interno e previne fissuras na estrutura do lingote. Cada peça removida passa por uma inspeção rigorosa de peso, acabamento superficial e precisão dimensional. O material segue então para a embalagem ou avança para as etapas de laminação e extrusão, pronto para a manufatura final. Milhares de parâmetros digitais definem o destino dos blocos de alumínio muito antes de o metal entrar na linha de produção física. Por que os engenheiros confiam a geometria da roda inteiramente a desenhos técnicos e simulações de software? Aparentemente, a modelagem poderia focar apenas na estética visual do produto final. Mas, sem essa etapa virtual, seria impossível equilibrar a aparência com os requisitos críticos de desempenho e estrutura que a peça exigirá. O diagrama técnico determina o número de raios, o perfil de profundidade e as superfícies de carga usando modelagem tridimensional avançada. O modelo digital deve sobreviver a múltiplos ciclos de testes virtuais de resistência e análise estrutural. Pode-se notar na tela como o software simula o peso ideal para reduzir o consumo de combustível e a capacidade de dissipação térmica. Apenas quando o design atende a todas as especificações de durabilidade para condições reais severas, os dados seguem para a manufatura. Deste ponto em diante, o alumínio informe começa a ganhar um destino definido rumo à transformação. Mas isso é apenas o começo. O metal avança para o molde, onde será forçado a assumir sua primeira forma geométrica de anel de carga. Para a tecnologia de fundição de alta pressão, tarugos retangulares de alumínio são cortados em comprimentos padronizados e enviados para fornos especializados. A temperatura é mantida estritamente entre 1.300 e 1.400 graus Fahrenheit, porque essa faixa térmica exata garante a fluidez adequada e a limpeza do metal antes da entrada na matriz. Sistemas de baixa ou média pressão injetam o alumínio fundido em uma matriz de aço selada. Vê-se como o líquido preenche cada canto da cavidade com alta precisão, sob força contínua em questão de segundos. A matriz, fabricada em liga de aço resistente ao calor, reproduz raios, nervuras de reforço e furos de fixação com tolerâncias extremas. Tudo só se complica. Por isso, a roda solidificada passa imediatamente por uma sequência rigorosa de tratamentos após a remoção do molde. O resfriamento rápido precede o corte de rebarbas e a inspeção geométrica detalhada da peça bruta. A câmera desliza ao longo da linha, onde sensores ultrassônicos detectam falhas invisíveis antes da preparação para a usinagem. Do reservatório de metal, a primeira forma verdadeira da roda emerge precisa, equilibrada e pronta para o refinamento. Transição para o próximo nível. 6.000 a 10.000 toneladas de força mecânica são aplicadas na produção de modelos de alto padrão através do forjamento. Diferente da fundição, o metal aqui nunca é despejado em estado líquido nos moldes. O material base é um tarugo cilíndrico sólido, aquecido até um estado plástico maleável para o trabalho, mas nunca fundido. À primeira vista, o forjamento parece uma simples compressão bruta, mas na prática, ele altera a física do material com precisão, porque a pressão da prensa hidráulica compacta a estrutura interna de grãos na direção da força aplicada. Isso elimina bolsões de gás, microfissuras e defeitos comuns em materiais fundidos, criando uma densidade superior. O resultado é um blank forjado com resistência mecânica aumentada em 30 a 40% em comparação a uma roda fundida comum. Além disso, o peso é notavelmente reduzido, pois o material é removido de zonas que não suportam carga.
A estrutura otimizada garante rigidez nas áreas críticas e segue para o acabamento final. Dezenas de graus de calor residual ainda saturam a estrutura dos blocos de metal imediatamente após o forjamento sob pressão. Por que submeter a peça a um resfriamento líquido tão agressivo nesta fase? À primeira vista, o metal já parece sólido e com sua forma definitiva. Mas sem a remoção rápida desse calor, a expansão térmica residual causaria empenamentos microscópicos, comprometendo a estabilidade dimensional necessária para as próximas etapas. Pode-se notar a água circulante no tanque de têmpera, extraindo a energia térmica de forma controlada, enquanto lava a poeira de óxido e partículas metálicas acumuladas na superfície. Mas isso é apenas o começo da transformação física. Sensores térmicos e câmeras automatizadas liberam o lote para a usinagem somente quando o equilíbrio de temperatura é atingido com precisão. Dentro das células de trabalho blindadas, ferramentas de corte giram a velocidades extremas entre 6.000 e 12.000 rotações por minuto. Elas esculpem diretamente na liga de alumínio pré-formada, definindo contornos e canais que o forjamento apenas sugeriu grosseiramente. Parece um processo simples de desbaste de material, mas na prática é uma coreografia de engenharia de alta precisão. Sistemas modernos de 5 eixos atacam a peça de múltiplos ângulos sem a necessidade de reposicionamento manual, mantendo a consistência mecânica do início ao fim. Por essa razão, as tolerâncias são mantidas rigorosamente abaixo de 0,02 de milímetro, uma margem mais fina que um fio de cabelo humano, essencial para a geometria complexa dos raios. Robôs industriais gerenciam a carga e descarga em ritmo frenético, permitindo que uma roda completa, mesmo com design intrincado, seja finalizada em menos de 30 minutos. Nesta etapa, não termina a busca pela perfeição absoluta. Vê-se como braços robóticos equipados com bocais de ar comprimido varrem a superfície recém-usinada em busca de detritos. Eles removem aparas e resíduos de óleo de corte dos canais mais profundos e dos orifícios dos parafusos, onde o acúmulo é frequente. Operadores humanos ainda interagem no processo, utilizando luzes de inspeção para garantir que nenhum detalhe escape antes dos testes estruturais. Aparentemente, a limpeza e o visual garantem a qualidade, mas a integridade interna do metal permanece uma incógnita perigosa. Tanques de água pressurizada bombeiam ar para as cavidades seladas do aro em busca de falhas estruturais ocultas. Observa-se atentamente se alguma bolha de ar escapa e sobe à superfície, pois isso denunciaria fissuras ou vazios invisíveis a olho nu que condenariam a peça imediatamente. Tudo só se complica na verificação final de segurança. Fábricas de ponta aplicam soluções penetrantes fluorescentes sobre a liga para um exame definitivo. Sob a incidência de luz ultravioleta, o líquido brilha intensamente ao se alojar em microfraturas profundas, revelando qualquer defeito na estrutura do alumínio. O componente aprovado segue limpo e validado para receber o tratamento de superfície. Apenas as rodas que superam essa inspeção rigorosa recebem permissão para avançar, rumo ao acabamento de superfície e revestimento. Após passarem pela verificação estrutural e de estanqueidade, cada aro entra na cabine de pintura a pó, marcando a primeira etapa do acabamento visual. Aqui, pistolas de pulverização automatizadas aplicam uma camada base preta usando tecnologia de revestimento eletrostático. Por que as partículas de tinta aderem tão firmemente ao metal nu sem o uso de adesivos químicos? A nuvem de pó parece flutuar suavemente em direção à peça sem contato direto. A resposta reside na carga de polaridade oposta aplicada entre a tinta e o aro de alumínio, criando uma atração física inevitável. Pode-se notar como as partículas se agarram uniformemente a cada contorno, dispensando completamente agentes de ligação. Cada superfície
desde a face e os raios até o barril interno, é coberta com um revestimento liso e ultrafino, de apenas alguns microns de espessura. Essa camada de fundação resiste à corrosão e blinda o metal contra o intemperismo, fornecendo a base ideal para os acabamentos posteriores de cor e verniz. Isso assegura a retenção de brilho e tom consistente a longo prazo. Mas isso é apenas o começo. Quando a pulverização termina, o aro se move para um forno de cura aquecido a 375 graus Fahrenheit. A essa temperatura, o pó derrete, nivela-se e se liga permanentemente à estrutura metálica em uma fusão térmica. À primeira vista, parece uma simples secagem pelo calor, mas na prática é esse passo que estabelece o alicerce tanto para a durabilidade extrema quanto para a qualidade visual do produto final. Com a camada base eletrostática firmemente curada, a roda avança para a etapa visualmente mais definidora. Vê-se como braços robóticos aplicam múltiplas camadas de tinta fina dentro de uma cabine selada. Eles seguem caminhos pré-programados com precisão milimétrica até cada borda e recesso da peça. Dependendo do design, seja preto brilhante profundo, prata metálico ou tons graduados de cinza, cada tipo de tinta é pré-misturado em uma formulação exata para garantir a cobertura. O processo está apenas ganhando velocidade. Os robôs movem-se em arcos coordenados, com pressão, taxa de vazão e distância de pulverização estritamente controladas pelos sistemas. Isso permite que a tinta assente fina e uniforme através das superfícies curvas e das transições agudas dos raios. Tudo só se complica. Mais do que estética, esse revestimento forma uma barreira protetora contra a exposição ultravioleta, o sal corrosivo da estrada e o ambiente. Uma vez que a camada final é aplicada, a roda retorna a um forno de cura para travar a cor e a estabilidade. O produto atinge assim a durabilidade de longo prazo, exigida pelos padrões globais de qualidade. O calor do forno de cura sela a cor e a estabilidade para atender aos padrões globais de qualidade. A pintura deve curar totalmente antes que a roda entre na inspeção final, onde cada detalhe conta. Desvios mínimos nesta etapa determinam se o produto será aceito ou rejeitado imediatamente. Mas isso é apenas o começo. Porque cada aro é montado individualmente em uma máquina de balanceamento dinâmico e girado em alta velocidade. A peça estática parece perfeita e simétrica para o observador externo. No entanto, a rotação forçada revela falhas invisíveis na concentricidade e na distribuição de peso. À primeira vista, o equilíbrio da roda parece garantido, mas na prática, qualquer valor fora da tolerância resulta em correção ou remoção completa da linha de produção. Em paralelo, sensores automatizados e técnicos realizam uma varredura visual detalhada. O equipamento gradualmente percorre a estrutura em busca de falhas. Depois, fica mais complexo. Pode-se notar a inspeção minuciosa do acabamento da pintura e das bordas do aro. Vê-se como os especialistas avaliam cada superfície dos raios para garantir que não haja arranhões, descascamento ou defeitos cosméticos. Todos os critérios são comparados rigorosamente com as especificações originais de design e normas do fabricante. Somente após superar cada referência, a roda é liberada para a próxima fase. Cada unidade é envolvida com filme resistente a riscos e protegida por inserções de amortecimento. A caixa dedicada recebe o produto com identificação por código de barras rastreável. A roda está pronta para iniciar sua jornada pelo mundo. Dezenas de etapas de fabricação rigorosamente controladas convergem para a criação de uma roda de liga leve. Por que o monitoramento da geometria e do peso continua até o último segundo? O componente já parece pronto visualmente. Isso garante que a transformação do alumínio bruto sob calor e pressão atenda à precisão absoluta exigida pelo projeto.
Vê-se como o acabamento final da pintura reflete a luz uniformemente na superfície tratada. Mas isso é apenas o resultado visível. À primeira vista, o processo parece linear, mas na prática, cada detalhe expõe um nível profundo de tecnologia e artesanato. A câmera desliza ao longo das curvas da peça finalizada, revelando a qualidade da execução. Tudo isso prepara o componente para iniciar sua jornada pelo mundo. A engenharia de precisão completa seu ciclo aqui.